Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Vande. E você está no Divã com Deus. Que semente você tem semeado? Você sabia que você está sempre semeando com a sua vida, com as suas palavras, com as suas atitudes? Fique conosco e seja abençoado. Hoje nós vamos ler lá em Lucas 8, a partir do verso 5. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A primeira coisa que a gente gostaria de colocar aqui para você pensar é: o que você tem semeado? Como assim? As nossas palavras, as nossas atitudes, elas são sementes. E que tipo de semente, você, com as suas palavras, com as suas atitudes, tem semeado? Porque se a gente quer partir de um princípio, Um princípio que todos nós semeamos alguma coisa. Você que está ouvindo a gente, nós somos semeadores. Semeadores de coisas boas ou de coisas ruins, No caso dessa parábola, essa semente, que Jesus está falando, é a palavra de Deus, são as atitudes de Jesus, é uma vida cristã, Ele está falando sobre isso, sobre semear a palavra dele e as atitudes dele. E outra coisa que é interessante a gente pensar que o que acontece? Como é que a gente semeia? Se a gente for olhar alguns vídeos mais antigos, um alforje, uma bolsa cheia de semente que a pessoa fazia, preparava a terra e pegava aquela semente e ia jogando aqueles buracos para poder plantar. Então, muitas vezes que a gente fala, a nossa mão ela tem que estar cheia de semente. Aí acontece o que a palavra vem trazer para a gente depois. Por que algumas caem nesses tipos de terreno? Porque a mão nossa está sempre cheia de semente. E nem todas as vezes nós conseguimos lançar a semente no lugar certo. O primeiro lugar ali fala da beira do caminho. A gente pode pensar que a terra onde cai a semente é o nosso coração. Sim. Então, à beira do caminho, essa semente não entrou de fato nessa terra, não chegou a germinar, ela foi roubada, Então, o que nós ouvimos, o que nós vemos sobre Deus, muitas vezes o nosso coração não está aberto para isso. E aí essa semente cai à beira do caminho e a gente não consegue produzir frutos com a nossa vida daquilo que a gente está ouvindo. E à beira do caminho, se a gente for olhar hoje numa estrada, quando estiver passando, se a gente prestar atenção, à beira do caminho é um lugar onde tem entulho, tem sujeira, é um lugar onde não é próprio para um plantio. E é por isso que a semente fica exposta. Se a semente fica exposta, a Bíblia fala que as aves de rapina vêm e pegam essa semente que ficou exposta. E ao mesmo tempo, o segundo terreno fala das pedras, Que as sementes caíram no lugar onde existiam pedras. E as pedras simbolizam para a gente o quê? Simbolizam muitas das vezes um lugar onde não tem profundidade. Exatamente. Fala que a semente caiu entre pedras, até germinou, mas aí depois não tinha umidade, ou seja, ela não podia buscar a água lá na profundidade. O que a gente pode entender? Que às vezes a gente ouve a palavra de Deus, a gente lê a Bíblia e entendemos até aquilo que está sendo falado. Só que muitas vezes a gente não deixa isso se desenvolver dentro de nós, se aprofundar dentro de nós. E com o tempo aquilo se perde. E uma coisa só para encerrar as pedras, uma coisa que não ter umidade também é que a chuva que caía, as pedras mesmo que elas direcionavam para onde a água ia. Então não conseguia acertar a semente, porque a pedra não deixa a água passar. Então se a semente estava ali no meio, pode ser que a água ia para outro lugar, Verdade, ou isso. Sim. E o terceiro terreno aqui no caso,
entre espinhos, ou seja, a semente foi semeada e caiu onde tinha espinhos, e esses espinhos foram crescendo e sufocaram ali essa planta que cresceu. E aí a gente pode entender os espinhos, o próprio Jesus depois ele explica essa parábola, né? E ele diz ali que esse espinho pode ser os cuidados do dia a dia, os prazeres que a vida oferece, as ocupações, a preocupação com ganhar dinheiro. Não que não se possa ter prazer, não se possa ganhar dinheiro, não se possa cuidar das coisas da vida cotidiana. Mas a questão é se o nosso coração está tão voltado para isso, se o nosso tempo está tão voltado para essas coisas e a gente não tem tempo para cuidar, para pensar, para se propor, né, a olhar para as coisas eternas. E a palavra de Deus, ela é eterna. Verdade. E como que também a gente pode enxergar isso? A gente enxerga também da forma que o que Deus nos deu, Ele nos deu para abençoar. O que Deus te deu, Ele te deu para você abençoar o reino dele. Não importa onde você trabalha, eu sempre uso o seu exemplo, né? Porque você fez psicologia, mas você trabalha, ajuda pessoas no reino de Deus atendendo, e sabe, vai multiplicando essa semente, mas muitas vezes se a gente ficar preocupado com a nossa, eu vou ter que trabalhar bastante para ganhar dinheiro, eu vou ter que fazer acontecer, a gente esquecer do dono da obra, esquecer de Jesus, esquecer que existe um propósito maior do que apenas a gente ser saciado, é quando esses espinhos, essas situações, por quê? Porque eles crescem junto com a palavra germina. A gente pode até entender que criou um pouco de raiz, mas veio e sufocou. E sufocar fala que acabou o ar. A pessoa fica com aquela sensação sufocada, desgastada e acaba perecendo no meio do caminho, né? Verdade. E o último terreno, que é o terreno bom, né? Que fala que dá 100. Tem algumas versões, outros evangelhos que falam que dá 30, 60 e a 100 por um. Né? Uma semente dá 30, 60, 100 frutos. Tem outro que fala de 100, 60 e 30, mas Lucas trouxe o quê? 100, que essa terra dá 100 frutos para cada semente, ou seja, é o terreno perfeito, né? Que deixa a palavra de Deus entrar, deixa isso desenvolver, né? O caráter, as atitudes, e tem algo constante, né? Tem um relacionamento constante com Deus, com a palavra dele, e essa semente que é lançada, então, ela vai produzir muitos frutos. Verdade. Então, a gente fazer um fechamento, né? Nós somos essa terra boa. Então, como nós falamos no começo do vídeo, que você é um semeador, então se você for um semeador de semente de uma terra boa, você vai semear coisas boas para o reino de Deus, né? E é isso que a gente quer deixar como mensagem, né? Que você afofe aí a terra do seu coração. Sim. E prepare essa terra para receber a mensagem de Deus na sua vida. Verdade. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho. Dá um like aí no vídeo. E segue a gente nas mídias sociais, né? Estão aqui em cima. Desce aqui em cima. Deus te abençoe. Amém.